Olá, boa tarde pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Vamos para mais uma live de perguntas e respostas, onde a gente vai tentar fazer uma interação bem bacana aqui, que resolva as dúvidas de vocês mais frequentes, que a gente consiga se conectar aqui. Não existe nada pior do que ficar com dúvida no momento da refeição da criança, não há nada pior do que não saber para onde seguir, que direção tomar. Então, sejam todas muito bem-vindas. Boa tarde, Cláudia, Jaci, Sandra. Olá, Nai, tudo bem? Que bom, beijos pra Pim, que amor. Andressa, bem-vindas, meninas. Vamos fazer essa troca legal aí. Normalmente essa live de... Oi, Tassi, essa live de perguntas e respostas tem uma grande valia, né? Porque as dúvidas são respondidas de forma individual. Isso nada mais do que tratar, né, as crianças como seres independentes, por mais dependentes que são da gente, mas somos as nossas condutas que vão fazer com que a criança responda positivamente. Vocês já pensaram nisso? Isso. Gente, compartilhem aqui pra mim no aviãozinho. A Maíra comentou ali. Compartilhem pra mim essa live. Eu vou segurar aqui também. Vou compartilhar com pessoas que eu gostaria que estivessem aqui na live. Que vai ser muito útil, né? Cliquem aqui no aviãozinho, por favor. E compartilhem com mais pessoas. E segurem no coraçãozinho também, tá? Deixa eu enviar aqui. Pronto, já enviei. Vocês não precisam sair da live para compartilhar, tá? Olá, meninas. Oi, Ana, tudo bem? Quem é que viu a saga da pintura das unhas de manhã? Gente, eu faço a unha sempre em casa, né? Muito raramente eu faço unha no salão. Eu gosto, eu tenho meu kitzinho e eu gosto. E às vezes salão demora pra mim, aí eu não gosto muito de ir. É uma coisa que eu não gosto de estar indo assim, mas de vez em quando pra ir fazer mecha, né? Que aí eu faço, mas o resto não. Gente, eu admiro vocês que gostam de ir em salão. Nossa, eu admiro. Eu tenho literalmente preguiça de ir em salão fazer unha, juro pra vocês. Mas eu acho o máximo, a gente sai do salão sentindo outra, né? Mas hoje a saga da unha, gente, foi um sarro. E o Alonso queria pegar e queria pintar minha unha depois que eu tinha passado aquela primeira camada do fosco. Sabe, a gente passa o fosco antes da pintura, da unha, né? Dessas duas mãos que eu coloquei. Coloca o fosco, meio que agarra, meio que gruda mais o esmalte em cima. E depois, ele queria pintar. E eu disse, não, Alonso, para, eu já tô com a unha feita. Agora eu preciso colocar a cor. Não, mas eu quero, filho, olha só, não dá. Mas eu quero, filho, olha só. A unha é difícil. Quando a gente pra fazer a unha, é um evento. Porque no momento que tu faz a unha, tu fica, ai, socorro, tomara que seque logo, né? Tomara que não... E ele queria botar o esmalte em cima da unha, né? Já pronta. Aí eu disse assim, tá, então vai lá pro meu pé, porque eu tenho que fazer o pé. Vai lá pro meu pé e pinta. Gente, ele foi lá, pintou todas as unhas do meu pé estão vermelhas, pintou todas as unhas dessa cor em cima do vermelho. Tá lá nos stories, dêem uma olhada lá depois. Então foi um sarro, mas consegui convencer pra não pintar, porque ele começou a dizer, eu quero. Foi uma função. Oi, Karina, tudo bom? Oi, Jane. O pé sofreu na função hoje. Tá lá um pé com unha vermelha e um pé com unha vermelha em cima verde. Dá um sarro. Segure no coraçãozinho ali pra mim, por favor. Que o Instagram envia pra mais mães, pra mais pessoas. Mas falando então sobre os esmaltes, sobre os perrengues da maternidade, aí essa semana eu compartilhei, né, ontem, sobre o acordar mais cedo, né, que não é uma opção, a criança acorda, né, o Alonso acordava 6 e pouco, hoje em dia ele acorda 7 e pouquinho, mas ontem ele acordou mega mais cedo, assim, e a gente não tem opção, né, então primeiro eles acordam e a gente vai na vibe deles e tem que ser, né,
Mas vamos lá, gente, então. Vamos lá para nossa live de perguntas e respostas. Quero saber as dúvidas de vocês, quero saber onde vocês mais estão. Por isso que eu fiz hoje uma enquete também, pra gente produzir conteúdos aqui dentro do Instagram que tenha mais a ver com as dúvidas de vocês, com os interesses de vocês, tá? Deixa eu subir aqui que a Thalissa perguntou antes, doutora, 6 meses, está há 2 semanas da introdução alimentar, quando iniciar a janta também. Thalissa, eu gosto sempre de dar 1 semana para cada refeição, não que precise fechar 7 dias de uma refeição para outra, tu pode antecipar, por exemplo, começou a fruta 1, a fruta 2, e a fruta 3, o almoço, no caso, que tem crianças madrugadoras que acordam cerca de 5 da manhã, mais ou menos que a gente tem que fazer a frutinha 3, tá? Não sei se é o teu caso, para que o almoço não fique muito intervalo da fruta 2 pro horário do almoço, tá? Só que isso tudo tem que ser analisado bem individual, por isso que eu gosto dessa individualidade, porque cada criança tem um padrão de sono, certo? Mas o ideal é não trabalhar com horário fixo no relógio, regulares entre as refeições. Intervalos, uma média de intervalos entre 2 a 3 horas entre cada refeição, tá? Deixa eu ajeitar meu cabelo. O que vocês vão avaliar também? O almoço, ele pode... Voltou? Vocês estão me ouvindo bem agora? Bem-vindas. Marte, meu bebê está com 8 meses e nascendo 6 dentes. Diminuiu muito a alimentação, é normal? Olha, Marte, não deixa de oferecer, faz ajuste de textura e de temperatura, tá? É normal ele algumas crianças ficarem um pouco mais inapetentes porque tá nascendo, tá dolorido, né? Não dá pra esquecer que a gengiva ali, ela tá rasgando, literalmente, né? Então, só cuida pra não deixar de oferecer alimentação. É muito comum quando a criança tá assim, alguns pais, por insegurança, dizem, não vou dar comidinha porque vai doer. Tem crianças que passam completamente ilesas por esses sintomas, assim, de ficar mais dolorido. Então, não deixa de oferecer. Oferece alimentos um pouco mais frios, coloca frutas na geladeira, dá o caroço da manga, por exemplo, tira a polpa mais da manga, assim, e deixa mais o caroço no meio, deixa na geladeira e dá pra ela chupar. Provavelmente ela vai colocar gengiva, né, vai coçar, às vezes eles querem coçar e eles ficam com algum alimento que eles conseguem colocar, né, e fica coçando a gengiva, mas não deixa de oferecer, tá? Isso, boa ideia. Coloquem perguntas na caixinha aqui também, né, no pontinho de interrogação. Vou ver que já tem caixinha, vocês podem colocar ali pra vocês, tá? Pergunta da Maíra, eu não sei cozinhar, como faço? Gente, olha só, o saber cozinhar não é algo em que vocês pensam, nossa, vai ser muito difícil, eu não vou saber cozinhar pro meu bebê.
Quando a mãe entra com essa crença, é um grande limitante para vocês avançarem na alimentação dos bebês, tá? Por que é um limitante? Porque não tem frescura nenhuma, vocês não precisam ser nenhuma chefe para fazer comida para criança. Inclusive, vocês devem, desde os 6 meses da criança, fazer a alimentação da família, a comida do bebê. Vocês não precisam fazer comida separada. Claro que vocês vão, por exemplo, Maíra, vamos fazer o aipim, né? Aqui a gente chama de mandioca, aqui no sul. Em outros lugares, aipim. Se vocês forem fazer um aipim cozido, por exemplo, na panela de pressão, aonde for, vocês vão cozinhar esse aipim, cozinhem sem sal, até os 12 meses a gente não precisa adicionar sal. E vocês vão fazendo a adaptação do tamanho, por exemplo, se esse bebê gosta do alimento na colher, vocês podem amassar o aipim depois de pronto, que é o aipim da família. No prato de vocês podem corrigir com o sal. Um exemplo do aipim, tá? Ontem mesmo, durante a mentoria das alunas, a mãe disse assim, até a gente tá dentro da plataforma, eu tô esperando ela fazer a pergunta dentro do Mamães e Bebês Satisfeitos. Ela disse assim, Cintia, eu tenho gêmeos, eu não consigo fazer com que eu consiga inserir a janta, porque meus 2 gêmeos ficam com a minha irmã. E a gente comentou que a gente vai ajudar toda a estruturação da rotina dela dentro do curso, né? Que é de forma individual esse contexto. E eu disse assim pra ela, olha só, em primeiro lugar, não precisa a janta ser diferente do almoço. É um grande limitante também. O que eu ofereço na janta? O que eu ofereço no almoço? Pode ser a mesma comida, tá? Isso é um exemplo do aipim. Todas as outras refeições podem ser exatamente da mesma forma. Vou fazer um bife de gado, vou fazer um bife para criança, um bifinho para família. Não precisa adicionar sal, pode adicionar temperos, ervas naturais. Então, é muito mais simples, é um grande limitante, gente, para vocês, quando vocês acham que cozinhar é difícil. Menos é mais. Menos frescura do como fazer aquele alimento vai mais ao encontro da percepção e entendimento da criança, por exemplo. Na primeira oferta que eu vou oferecer um aipim para criança, eu vou evitar de oferecer um aipim com molho, com grandes temperos, com cebola. Eu posso utilizar, mas nas primeiras ofertas, principalmente, é melhor eu oferecer, quanto mais simples, melhor. Cozido em formato de palito ou vou amassar e oferecer para o bebê. Ele não conhece, a criança é uma folha em branco para tudo isso, tá? Então, vocês precisam entender que é mais fácil do que vocês possam imaginar, tá? Adriele, tem medo de começar o BLW no começo, o que fazer? Olha só, o medo tá diretamente ligado à tua insegurança em tu não saber. Em primeiro lugar, tu não vai iniciar a introdução alimentar pela abordagem BLW sem orientação, tá, Adriele? Isso é básico. Existe todo um protocolo para seguir o Baby Led Weaning, que é o desmame guiado pelo bebê, né? Que se a gente fosse traduzir, mas que não tem nada a ver com desmame, né? Propriamente dito, tem a ver com a consolidação dos sólidos no ritmo daquela criança. Mas tu precisa de um guia. Tu não pode vou oferecer comida pro bebê em pedaços e ponto final. Isso não funciona assim. Precisa de todo um protocolo de posição correta da criança, corte correto de cada alimento, textura correta de cada alimento, certo? Para que a criança não tenha um aumento no risco de engasgo. O BLW muito bem feito, muito bem instruído, ele não tem aumento na chance, no risco de engasgo do bebê que se alimenta da introdução alimentar tradicional, tá? Por exemplo, dentro do Mamães e Bebês Satisfeitos, o meu programa, né, de introdução alimentar, existem as 3 abordagens lá dentro. Por quê? Nem sempre a criança vai querer seguir a abordagem BLW. Tá? Então, nem sempre a criança vai querer a introdução alimentar tradicional. Talvez ela queira pegar o alimento e não aceita a colher. Isso vocês precisam saber esse caminho direitinho. Essa clareza vocês precisam ter na frente de vocês para conseguir seguir. Senão o medo vai fazer parte, a frustração vai fazer parte, o medo de que vai engasgar, porque sim, se a gente, tanto que os estudos que compararam a longo prazo, né, fizeram o ensaio clínico randomizado, eles acompanharam crianças que faziam BLW, né, através do protocolo Bliss, que é o protocolo certinho, né, para seguir o BLW, com todas as regrinhas, que são simples, são fáceis, mas precisa saber, a mãe precisa estar sabendo, precisa de um guia. E os bebês que começaram com introdução alimentar tradicional.
As crianças, então, tiveram 3 engasgos nesse estudo. 2 crianças foi engasgo com leite e uma das crianças, um pai colocou um alimento, por exemplo, o bebê não tinha um movimento de pinça e o pai colocou um alimento quadradinho dentro da boquinha do bebê, obviamente, que ele não sabia disso, e ele colocou um alimento quadradinho antes do bebê ter habilidade mastigatória para mastigar aquele alimento naquele textura e naquele formato. Então, um dos engasgos reais foi por desconhecimento, tá? Então, desconhecido para quem vai seguir o BLW não pode estar presente, tá? Isso é básico. Ótima pergunta, Rafa. Quando a criança faz esporte, precisa aumentar o aporte calórico? Depende do esporte. Primeira coisa, Rafa, tá? Primeira coisa, avaliar. Faz natação, quanto tempo? Por quê? A gente vai colocar alimentos com 3 tipos de grupos alimentares para essa criança, por exemplo. Se é uma criança que tá mais passiva em casa, mesmo que brinque com isso, com aquilo, mas uma criança que mais brinca de boneca, que não tem muita atividade, muito gasto, a gente, quando ela vai pro esporte, a gente praticamente vai ter que aumentar com 3 grupos, por exemplo, alimentos ricos em energia, os energéticos aqui. Aqui pode entrar, por exemplo, um bolinho, né, um bolinho saudável. Aqui pode entrar uma fruta, os reguladores. E aqui a gente vai oferecendo algum tipo de proteína junto, que pode fazer parte, inclusive, daquele bolinho, tá? Porque aí a gente consegue, com proteína, com energia e o grupo dos reguladores, conseguir atingir para essa criança ficar mais, vamos dizer assim, alimentada no sentido de ter energia para brincar, se desenvolver, correr. Porque o esporte para criança, gente, é excelente. Ajuda, inclusive, no crescimento dessa criança. Ele está diretamente, estudos que mostram que está diretamente ligado. A criança que faz esporte, um esporte regular, pelo menos 2 horas por semana, está diretamente ligado à condição de estatura desse adulto, da criança, né? Que eles vão aumentando. Então, sim, a gente precisa dar uma ajustadinha, assim, no aporte calórico em qualidade alimentar, sim, tá? Eu super sugiro esse ajuste, sim. Jéssica, meu filho tem 10 anos e é acima do peso, então está me pedindo muito para ir para academia, mas não sei se pode por conta de... Claro que sim, Jéssica, super pode. Inclusive, Jéssica, tu pede orientação dentro da própria academia, né, para alguns exercícios. Normalmente eles têm os personal lá dentro que dão alguma orientação, né? Claro que pergunta orientação, pergunta pro profissional direitinho, te informa, mas é excelente atividade física. E incentiva, tá? Incentiva, Jéssica, e começar a mudar a alimentação também, tá? Porque a academia, por si só, ela não reduz peso, tá? Ela ajuda sim no aumento do gasto calórico, mas a dieta não é dieta de redução de calorias, tá? É a qualidade da alimentação melhorada, redução de ultraprocessados, bolachas, né, refinados, aumentar frutas, verduras, legumes dentro de um cardápio pré-estabelecido, proteínas, e ajustar isso é fundamental, a alimentação junto com esse processo todo, tá? É prejudicial oferecer água durante a refeição, almoço e jantar. Exemplo, 2 colheres, um gole d'água, bebê. Não, problema zero, pode oferecer tranquilamente. Algumas crianças, inclusive, estão se alimentando durante a alimentação e começam a recusar, e a gente começa a tirar um pouquinho o alimento, fica com o alimento um pouquinho mais na boca do que o normal, e a gente oferece uma aguinha, eles seguem comendo, tá? Isso é uma das coisas que eu identifico normalmente quando algumas crianças estão recusando, a gente dá uma aguinha e eles seguem, tá? Não tem problema nenhum. O que não dá é pra criança um pouquinho antes do almoço ficar tomando muito líquido, água, né? Lembrar que o estômago dos bebês são muito pequenininhos e que no momento que a gente enche já com muito líquido, a criança pode ficar um pouco mais inapetente, sem vontade de comer no momento da refeição. Então tem que cuidar esses momentos próximos, assim, à refeição. Só isso, tá? Eu tô tomando chimarrão aqui, gente, com vocês. Normalmente eu não tomo durante a live, eu não gosto. Eu gosto de ficar bem concentrada, mas a minha garganta tá danada. Tô com aquela dorzinha, assim, chata, sabe? Nossa, muito, muito ruim.
A Gabi, fiz seu curso com meu primeiro bebê. Ai, que amor! Com meu segundo, não lembro quando começar a reduzir a mamadeira, porque os horários da mamadeira e refeição estão muito perto. Então, Gabi, isso é muito individual de cada criança, tá? Dentro do curso eu trabalho de forma bem individual. Por quê? Tem crianças em que aos 9, 10 meses já consolidaram as refeições, porque a gente vai ajudando a consolidar, tá? A gente não deixa, por exemplo, mamando toda a vida sempre para incluir as refeições. A gente ajuda a consolidar um pouquinho, reduzindo alguns ml aos pouquinhos no ritmo do bebê para que ele consiga consolidar. Então eu não posso te dizer aqui quando, como, porque eu não sei detalhes mais, tá? Eu posso te ajudar de alguma outra forma, assim, mas isso é muito, muito individual de cada criança, porque eu não posso tirar um leite que talvez seja importante para a idade do bebê. Eu não posso te dizer assim, ó, tira aqui para colocar ali. Não sei. A gente faz tudo de forma bem individualizada, como se fosse uma anamnese, literalmente. A gente faz, né, durante todo o processo e ver, deu certo, não deu, vamos manter, não, vamos tirar um pouquinho, e assim a gente vai ajustando, tá? É a Gabi, mãe do Benjamin, do Canadá. Ai, que amor, saudade de vocês. Gabi, me conta uma coisa, com que idade está teu bebê agora? O menor? Ana, quando posso dar a banana inteira, não dou o meio dela. Por que não dá o meio? Gente, da onde que eu gostaria de saber de onde que vocês tiraram? O Matheus está com 7 meses. Que amor, Gabi. Priscila, no momento estão... O que é, Pri? Que tu falou aqui? Gente, existe um mito muito grande, tá? De que só dá o meio, não dá o meio da banana. Da onde que vocês tiraram essa história que banana tem semente? Banana não tem semente nenhuma. Pode oferecer toda a banana desde os 6 meses. Isso é um mito, na realidade, né? Se vocês forem ver, nem vocês vão saber me dizer, porque isso é um mito, né? Que vem de culturas, né? Falando sobre que... não dá semente da banana que faz mal. Não tem nada a ver com isso, tá? Não é semente. Amanda, minha bebê tem 8 meses, adora macarrão. Pode dar nhoque sim, só cuida da qualidade do nhoque, Amanda, porque dependendo do nhoque, talvez tenha aditivos ali. Só ver se ele é puramente de batata, se tem farinha, pode ter farinha, tá? Não tem problema. Mas cuida da qualidade dele. Sempre leia os ingredientes, tá? Pamela, bebê de 7 meses com dificuldade para comer. Tá nascendo os dentinhos, né? É normal. Pode ser normal. Tem crianças que passam ilesas, que não sentem exatamente nada, tá? Mas precisa avaliar aí, Pamela. É muito comum. O que acontece normalmente? A criança, no momento em que começa a nascer os dentinhos, pode ser que ela tenha algum desconforto, sim, pode ser, tá? Sem problema nenhum, isso não é... Não tô dizendo que não. Mas tem crianças em que às vezes começam a nascer os dentinhos e culmina com ajuste de rotina que essa criança precisa ter. E a mãe normalmente acha que é os dentes. Só que quando a rotina tá mudando, gente, não esqueçam, eles vão crescendo, eles vão aumentando a janela de sono. E vocês precisam ir ajustando a rotina da criança conforme eles crescem. A partir disso, vocês precisam mudar um pouquinho os horários das refeições. Caso contrário, essa criança ou vai estar com sono no horário da refeição, ou ela vai estar com muita fome, porque os intervalos não podem estar passando, por exemplo, de 3 horas no máximo entre uma refeição e outra, não é entre uma mamada e outra. Então, a primeira coisa é avaliar antes dos dentinhos, tá? De saber se realmente pode ser o dentinho. Rotina, se está estruturada, textura do alimento, temperatura do alimento, tá? Então, são outras variáveis aqui que estão vinculadas, que podem ser ajustadas. Isso eu tô falando na prática, tá, gente? Que eu vejo diretamente.
achando que é o dentinho, achando que é o dentinho, achando que é o dentinho, e quando vê não tem nada a ver com o dentinho, isso se estende 2, 3 meses. A gente pensa, a criança vai nascer os dentes durante a vida toda, né? Durante a vida toda, modo de dizer. Mas durante a infância toda vai estar nascendo dentinhos, depois vai cair dentinho, vai nascer outro dentinho e assim vai indo, tá? Então a gente precisa entender que os marcos de desenvolvimento da criança, eles são importantíssimos, que vocês precisam saber que bebê que vocês vão ter ali na frente, porque os marcos mostram muito pra gente o que vai acontecer. Tenta tirar, Gabi, tenta reduzir essa mamadeira pela metade e ver como é que vai ser a aceitação dele no jantar. A partir que tu viu, olha, ele super aceitou o jantar, mas eu tive que reduzir mamadeira. Tem crianças que no início da inserção da primeira refeição vão direto pro jantar com a mamadeira e tá tudo bem. Mas normalmente a gente precisa dar uma reduzidinha, senão não vai ter aceitação do jantar, né, da refeição com o volume de líquido, né, do leite. Amanda, minha bebê tem 8 meses e desde os 6 meses ela acorda 2 a 3 vezes de madrugada para mamar. Pode ser alimentação? Isso, Amanda, pode ser um marco dos 6 meses, que é um marco importante. Então, aos 6 meses, normalmente o bebê começa a fazer o quê? A sentar, né? Sentar, ter outras habilidades. A partir dos 6 meses, se essa criança antes dormia, normal, durante pelo menos 8, 10, 12 horas de sono noturno, e começa a acordar a partir dos 6 meses, isso culmina com a introdução, né, junto com a introdução alimentar. O que eu normalmente vejo? Muito alvoroço na introdução alimentar, a criança fica agitada, né, muitas pessoas junto, comemorando, e a criança começa a ficar mais agitada do que o normal. Isso pode ser transferido para noite, tá? Isso eu até avaliei uma vez, a gente conversou, eu e Eliana Dias, sobre isso, que é consultora do sono. Muitas vezes é pelo movimento, né? Aí a criança começa a ficar um pouco mais agitada e começa a ter aumento dos despertares noturnos. Outra coisa que é errado fazer, tirar mamadas para introduzir alimentos. Aí retira a mamada do dia para introduzir alimento. A gente no início da introdução alimentar não retira mamadas no início. A gente começa a incluir refeições para a criança ir entendendo que aquilo ali é de comer. A gente não reduz aquela oferta de caloria do leite, principalmente no início, porque o que sustenta a criança, enfim, e se é retirado uma quantidade de leite importante para crescimento e desenvolvimento daquele bebê aos 6 por 7 meses por aí, o que acaba acontecendo? Tem menos reserva calórica de caloria para a criança dormir a noite toda. Aí ela começa a aumentar os despertares por falta de redução de volume de energia, tá? Então ela acorda para mamar. Algumas vezes é isso. E outras é pela associação de muito furdunço, muito barulho, muitos flashes ou um evento, o que deve ser encarado como algo natural e leve à alimentação, tá? Porque a criança não começa a entender o que é isso que estão em volta de mim aqui? O que tá acontecendo? Tá tudo muito estranho. Que festa é essa? É pra ser natural ou não é? Quem é que, quando eu vou me alimentar, não tem alguém dizendo assim, isso, Cintia, muito bem, parabéns, tu tá indo te alimentar, isso aí, muito bem, que máximo, uou. Não, quando eu vou me alimentar, tá tudo certo, tudo normal, ninguém faz nada demais, né? Então vocês têm que cuidar muito isso, gente. Tem até um vídeo dentro do meu programa que eu comento assim, cuidado com excesso, né, de alvoroço, cuidado para não parabenizar muito a criança no momento da alimentação. Eles não entendem nada né, se no momento que vocês começarem a bater palma, né, alguém se identifica aí com isso? De alguém, muito bem, come tudo, é pro nenê comer tudo, que lindo,
come, meu bebê, come, que lindo, uau, muito bem. Alguém se identifica com isso? Alguém já viu isso? A Mari comentou, no início sim, agora não faço mais. Mari, isso pode ser um dos motivos, tá? Que foi você que perguntou. Pode ser um dos motivos. Não é que seja o, mas pode ser um dos motivos que vai fazendo a diferença nessa aceitação da criança aí, tá? Ou não aceitação, ou aumento nos despertares noturnos, tá? Isso acontece bastante. Michele, doutora, meu bebê de 1 aninho e 2 não come nada, não gosta de colher, só os pedaços. O que fazer? Por que tu achas, Michele, que ela tem que aceitar colher? Tô falando isso porque quando vocês entenderem que não existe uma dica solta para fazer uma criança comer de tudo, vocês vão entender o que é a introdução alimentar. Não existe, me dá uma dica para o meu bebê comer. Não existe uma dica para a criança comer. Existem muitas variáveis, como se fosse um quebra-cabeça que eu fosse colocando aqui. Eu vou dizer, olha só, vamos encaixar essa peça aqui, vamos encaixar essa peça da rotina, vamos encaixar essa peça aqui ó, da textura do alimento, vamos encaixar essa pecinha outra aqui, de que o bebê não quer colher e só quer alimento em pedaço. Então eu vou me munir de informação de como eu vou alimentar esse meu bebê para ele começar a aceitar de tudo. Então a criança não precisa ter que aceitar colher. E nessa idade, Michele, teu bebê de 1 ano e 2, né, 12, 14 meses, teu bebê, tá? É uma criança que tá a mil, que tá caminhando, que quer explorar. Ela menos agora que vai querer colher ainda, tá? Ela quer autonomia. Tu pode até utilizar alguns garfinhos, desde que ela espete esse alimento com o próprio garfinho. Tá? Então isso é muito, gente, vocês precisam entender que não existe uma dica. Existem várias peças aqui do quebra-cabeça que eu vou montando, né? Rotina, textura, um alimento, um corte, são várias questões aqui que vocês precisam ir encaixando. Não existe uma dica solta. No momento que eu te der uma dica solta aqui, ó, no meio de tudo isso aqui, tu vai atestar um dia, pode até ser que dê certo. Mas quando no outro dia tu vai testar essa dica solta, não vai dar certo. Por quê? Porque as outras peças não foram encaixadas. Essa peça vai ficar solta, ela vai ficar frouxa aqui no meio e vai cair. Vai cair, é como se fosse uma máscara que cai, entende? Por quê? Porque não faz sentido eu não entender que bebê que eu tenho na minha frente. Eu preciso ter uma criança que esteja receptiva ao que eu estou fazendo. Então, o sucesso da alimentação infantil, gente, ele está diretamente associado ao conhecimento de vocês em seguir essa etapa. Caso contrário, vai ter criança recusando alimento, né? Vai ter criança que vai dizer assim, ó, eu não quero isso aqui desse jeito. E o que a mãe que não tem informação certa vai pensar? Mas que frescura, que bobagem. Achei que não era tão difícil dar comida para bebê, né? Achei que era só colocar a criança na cadeira e dar comida na colher. Achei que era somente fazer a comidinha para ele que ele ia aceitar e ia comer. E é muito longe disso. Não existe nada comparado, né, a isso. É muito além. É uma mãe que precisa estar totalmente imersa, né, e é simples. É isso que eu quero que vocês entendam. Não é difícil, é simples. São várias variáveis que quando vocês pegam um jeito, que nem a Mayara perguntou antes, eu não sei cozinhar, como é que eu faço? É facílimo. Desde que vocês saibam que vocês podem ter 3, 5 grupos alimentares e fazer esses grupos alimentares, 3 ou 4 deles vocês podem ter pronto
e fazer um na hora e compor um pratinho excepcional com 3, 4 grupos alimentares. Eu posso ter numa refeição 3 alimentos dispostos, mas num alimento eu ter 3 grupos alimentares. Por exemplo, como é que eu vou fazer que o meu bebê coma feijão? Ele não come feijão, ele não aceita na colher. Já ofereci no copinho, ele não aceita no copinho. Mas eu sei que ele gosta de batata. Como é que eu faço esse bebê comer feijão? Eu não vou socar a comida na boca dessa criança, eu não vou forçar. Mas o que eu preciso fazer? Eu preciso entender que eu preciso ir em direção ao conforto dessa criança. Eu posso fazer, por exemplo, um bolinho, um croquete, né, por exemplo, com batata, carne de panela. Eu posso, inclusive, colocar o grãos de feijão dentro para fazer um croquete, desde que eu entenda que essa criança quer pegar um alimento. No momento que eu forçar essa criança, eu tô indo totalmente contra o interesse e a vontade dela. Eu vou estar afastando ainda mais essa criança no momento da refeição. Eu preciso entender que a questão sensorial é muito importante para ela. Crianças podem ter preferências por crocância, crianças podem ter preferência por alimentos um pouco mais pegajosos, alimentos muito molhados, tem crianças que podem não querer tocar no alimento, já tem crianças que não, que pegam uma manga e se lambuzam, comem e tá tudo certo. Eu preciso entender, vocês precisam ir muito além do que alimentar uma criança, é muito além do que sentar uma criança na cadeira e dar comida. Eu preciso de pré-requisitos para fazer com que essa criança se sinta confortável para se alimentar. E esses pré-requisitos, se eu não tenho em mente quais são, em algum momento essa criança vai começar a recusar. Se a criança está sentada de uma forma torta na cadeira, ela não tem controle cervical, o que é muito comum, gente, de acontecer ainda hoje, né? Condutas em que a criança começa a introdução alimentar lá com 3, 4 meses ainda existe isso, né? Infelizmente, precisa ter esse controle, precisa ter essa conduta direcionada do profissional para que eu veja, meu filho está sentado corretamente. Ele não tá com um aumento no risco, né, de engasgo, por exemplo, por estar um pouco deitado numa cadeira, gente. Eu vejo demais crianças mais ou menos deitadas no bebê conforto e as pessoas oferecendo comida. Então, a criança não tem um controle, né, de fazer o processo de deglutição de forma efetiva, de forma que eu tenha segurança. O apoio para os pés desse bebê ele é muito importante. Quando a criança não tem, né, não tá com os pés soltos, ela vai tentar ficar equilibrando, né, toda a parte, né, do eixo central, ela vai tentar ficar reta, e ela não vai estar focada no alimento. Eu preciso de uma criança que esteja focada, e muitas vezes não tá ali, o problema não tá ali no alimento. Às vezes vocês fizeram um alimento maravilhoso, tá tudo certo, a textura tá certa, o corte tá certo, mas a postura dessa criança, talvez algum problema orgânico, né? Uma criança, por exemplo, uma criança que associa, né, a alimentação com algum desconforto abdominal, algum desconforto gástrico, né? Por exemplo, uma criança com refluxo muito acentuado, uma criança que teve alguma associação lá atrás, né, no momento, por exemplo, da amamentação, né, em que teve alguma questão negativa associada aí. Enfim, são várias as questões que podem culminar em algum problema e que às vezes vocês acham que o problema é com vocês e não é. Então, a culpa muitas vezes vem, mas eu quero dizer para vocês que a maioria das vezes a culpa, né, não está associada a nada que vocês estão fazendo de errado de fato, mas com a desinformação que tá faltando aí. Tá faltando informação assertiva, informação correta, para que vocês evoluam de forma mais tranquila com a alimentação dos babies, tá? Agi, preciso tirar minha filha do peito, tem 1 aninho, mas ela não aceita outro leite, o que fazer? Então, Gi, tem que tirar ela do peito, né? Claro que esses motivos vão ser é muito individual, tá? Mas assim, você precisa entender que o leite, principalmente se a criança tá com a introdução alimentar consolidada, 4 refeições, 4 a 5 refeições. A partir de 1 aninho, tu já pode inserir a primeira refeição como café, fruta 1, almoço e jantar, e entre almoço e jantar a fruta 2, entre 4 a 5 refeições. Quando tu tens esse contexto,
e a criança consolidou a alimentação, que é a criança estar se alimentando no volume que ela quer, mas dentro de uma rotina pré-estabelecida, sorry, eu preciso encaixar essas refeições. Talvez é uma possibilidade de eu não ter que inserir outro leite. Talvez, eu não posso te afirmar aqui, Gi, tá? Porque isso dentro do meu programa, obrigada, Chay, eu avalio individualmente cada criança, tá? Tem crianças em que estão com as 4 ou 5 refeições consolidadas e eu não preciso ter que inserir outro leite. Eu posso inserir derivados ou também não preciso inserir derivados de leite, tá? Não é uma obrigatoriedade. O cálcio, por exemplo, que é um dos grandes enigmas, assim, mas como é que vai atingir cálcio se não tiver leite? Gente, o cálcio não tá vindo diretamente só do leite e derivados, né? Existe cálcio em vários outros alimentos que não são nem perto de origem animal e tá tudo certo, tá? Quero te dizer, então, de que não precisa ter que obrigatoriamente tomar o leite em si. Mas claro que tudo vai ser de forma individualizada. Se ela não tá com as refeições consolidadas, precisa entrar aí talvez um uso de fórmula, tá? Infantil, para idade, mas isso de forma individual com o pediatra para fazer a prescrição correta. E cuida para não entrar composto lácteo aí, por favor, tá? Eu acho que aqui as perguntinhas eu respondi todas, né? Aqui do ponto de interrogação. Vamos lá. A Tícia, meu bebê de 1 ano e 4, ou seja, 1 ano e 6, 16 meses, né? Eu gosto de falar por meses, porque a introdução alimentar é dividida, né, em 3 grandes fases de exploratória, preferências e de seletividade, né? Que na realidade a seletividade é uma característica lá do pré-escolar, a partir dos 2 aninhos, mas eu gosto de começar a trabalhar previamente para não se instalar isso, tá? O bebê de 1 ano e 4 se alimenta muito bem durante o dia, no horário do jantar recusa alguns alimentos e sempre prefere uma sopa ou purês. E também não come muito bem carnes, mastiga e não engole. Então, Tícia, é isso que eu tava falando. Dicas, não existe dicas, tá? Soltas assim. Dicas soltas não levam vocês a nenhum lugar, tá? Existe informação. Você primeiro precisa avaliar uma questão assim, ó. Isso é só durante a noite? Ou ele já se alimentou o suficiente durante o dia, café da manhã? Tem crianças que têm uma preferência de volume alimentar. Coloquem aqui pra mim, até pra gente debater sobre isso. Os bebês de vocês têm alguma preferência por refeição? Por exemplo, é o jantar, ou é o café da manhã, ou é o almoço? Que comem mais, que vocês sentem assim que vai melhor alguma refeição em algum horário? Coloquem aqui pra mim, almoço, jantar, café da manhã, lanche da tarde, lanche da manhã. Coloquem aqui embaixo pra mim. Até vou abrir aqui o Instagram no computador, porque eu consigo ver as respostas de vocês. Então, outra questão, Tícia, importante. Purês e sopa. Essa preferência é em todas as refeições? Teu bebê tá com 16 meses e tem essa preferência nessa textura mais lisa, mais líquida, somente em todas as refeições ou é uma particularidade lá do jantar, tá? Como tu me disse que ele tem uma questão, né, de dificuldade aqui com a carne, não mastiga e não engole, precisa avaliar com uma fono, tá? Com experiência em
em uma alimentação infantil, de preferência, porque pode ser talvez um frênulo curto, que essa criança não está conseguindo lateralizar o alimento porque não consegue fazer um movimento de lateralização de língua. Pode ser isso um motivo, tá? E não tem nada errado com a criança em si de estar recusando. Isso sempre foi assim ou é uma característica agora? Isso eu preciso saber, com detalhes, assim, entende? Não é uma dica solta, não existe dica solta, gente. Quando vocês forem dicas soltas, assim, vocês vão ter uma alta prevalência de errar, porque vocês vão seguir uma coisa e não vai dar certo, tá? Então, tem preferência por textura de pureza. Tem que fazer todo um processo de dessensibilização, né, para outros alimentos. Começar talvez com alimentos em formato de migalhas, mais pequenininhos, para ele colar o dedinho e ver se ele gosta, para ver se não é uma recusa mais, né, sensorial, tá? Então são várias questões envolvidas para ajudar essa criança a se alimentar com texturas diferentes, mas isso precisa de orientação, tá, Tice? Eu fortemente te sugiro, se tu tiver dúvida, me chama no direct depois que eu vou avaliar, para te indicar alguns profissionais, depende de onde tu mora. Tem aqui, entrou antes aqui o Instituto de Desenvolvimento Infantil, São Paulo, que eu sou muito fã do trabalho deles. É uma possibilidade incrível, né, de avaliar, porque senão vocês não conseguem evoluir. Tá, oi, primeiramente, amo suas dicas, que bom, tá, obrigada. Uma dúvida de sempre, qual é a quantidade que devo colocar de comida? Meu bebê tem 1 ano e 10, eu só vou avaliar. Oi, Ale, Fiore, boa tarde, lindona, boa tarde, gente. Olha só, a Tícia tá falando que é café da manhã ou almoço, que o bebê dela tem preferências por se alimentar. Café da manhã ou almoço. Obrigada. Devo colocar, então, gente, tá. Isso de quantidade de volume, isso não existe uma resposta, tá? Existe uma média dentro daquela criança, daquele bebê, daquela criança, tá? Porque tem dias em que a tua criança vai comer um volume maior lá no almoço e vai reduzir um volume de ingestão alimentar lá no jantar. Porque eles vão se autorregular. Talvez comam super bem lá no café da manhã e vocês vão dizer assim, gente, praticamente não almoçou, o que eu faço? Aí eles vão reduzindo. Então vai da gente entender esse equilíbrio durante as refeições da criança para entender que, nossa, ele comeu super bem no almoço, no café da manhã, talvez ele almoce menos, porque, nossa, nunca vi ele comer tanto. Então vocês têm que avaliar, vocês têm que olhar o quanto que essa criança comeu para vocês não baterem cabeça e pensar, gente, ele tem que comer muito bem em todas as refeições. Quem que disse? Ninguém. Desinformação, dica solta que vocês pegaram em algum lugar e estão batendo a cabeça e sofrendo aí com a alimentação das crianças de vocês por essa situação, tá? Então vocês precisam ter esse olhar, de olhar assim, ó. Como eu gosto de dizer, não é nem durante um dia, eu gosto de dizer que vocês precisam olhar a semana da criança como é que tá. Por quê? Nossa, hoje comeu super bem, acho que engrenou, vai comer amanhã, vai comer melhor ainda. E no outro dia a criança reduz. É ou não é assim? E por que ela reduz? Por que no outro dia ela reduz? Porque existe todo esse sistema tão perfeito de autorregulação da criança. Claro que são outras variáveis envolvidas. Se eu notar que talvez essa criança, você não tem ideia de como esse chimarrãozinho morninho melhora a minha garganta, que tá chatinha, tá? Sabe o bichinho do um saco? Uma sensação de queimadura, mas não tá com placa, não tá com nada, só tá vermelha e irritada. Vamos lá. O L. Salles. Minha filha tem 1 ano e 10, fez exames de alergia e deu negativo para leite, para glúten. A gastro falou que pode ser alergia com resultado negativo ou síndrome do intestino irritável, mas continua com 2 ou 3. Exame. Então, assim, ó, vamos lá. 2 ou 3 cocôs por dia, mesmo tomando probiótico e antibiótico. Então, vamos lá. Exames não detectam, né? Não fecha diagnóstico de alergia, tá? Só o exame propriamente dito, principalmente para PLV. Por exemplo, se tem alergia a PLV,
O teste padrão ouro é o TPO, teste de provocação oral. Muco isolado nas fezes, sangue isolado nas fezes, não fecha diagnóstico de APLV. Tá? O teste padrão ouro é teste de provocação oral, avaliado junto com o profissional que acompanha vocês para chegar no diagnóstico final, tá? Então veja com o alergista, veja novamente isso, porque talvez não seja esse resultado final, tá? Está com 8 quilos e 83 centímetros. Cocô. O Ellen Salles. Então, precisa avaliar de forma bem individual, tá? Enio. Minha filha tem 3 anos e não quer comer nada. Pois é, para chegar aí, nesse contexto, provavelmente teve uma questão lá atrás que veio vindo, foi se arrastando, de vocês não conseguirem entender aonde está o erro, né? O erro de ou é rotina, ou talvez a textura do alimento em que eu quero que ela coma e ela não quer assim. Então, quando vocês não entenderem que o conforto da criança ele está diretamente relacionado ao conhecimento de vocês em mudar essa situação, vocês não vão conseguir ter resultado, tá? Karina, bebê 7 meses, deve manter. Karina, bebê 7 meses, deve manter a quantidade de ml de leite por dia, pelo menos, nesse início da introdução alimentar, Karina, né? 7 meses, o bebê tá recém há 1 mês, né? Do início da introdução de oferta de alimentos. Eu gosto de manter a amamentação como normalmente vem, mas a gente vai sentindo quanto que essa criança vai consolidando e eu preciso ajudar ela a consolidar sim, mas de forma gradual no ritmo do bebê. Diana, tudo bem? Boa tarde, confirma pra mim o mel. É só depois dos 3 anos, depois dos 2 aninhos. Nossa, já tá fechando. Em relação a preferências dos alimentos, né? Que eu falei pra vocês em algumas refeições. O Alonso aqui em casa, né? Só pra dar o feedback de aqui de casa como é. O Alonso prefere toda a vida café da manhã, jantar e lanche da tarde. Gente, faz 2 dias que o Alonso praticamente não almoça, tá? E não tá vinculado, né? Eu vou fazendo todo o protocolo que eu sei, que eu faço, enfim, mas ele praticamente não almoçou durante... Hoje foi um dia que ele almoçou. Praticamente 2 a 3 dias consecutivos ele não tá querendo almoçar. E teve um dia que a minha mãe tava aqui, ou seja, teve mudança na casa, mudança de outra pessoa na casa. Mas, né, tem outras questões, a avó envolvida, enfim. Que teve mais? Teve um dia que ele tomou café super bem, né? 2, 3 tipos de frutas, depois tinha também um pãozinho, eu não lembro o que era outra coisa, 3 dias atrás, que eu disse, gente, o Alonso comeu muito café da manhã, a mãe tu tava junto, olha só, talvez ele não almoce, né? Pensem, gente, a introdução alimentar não, a alimentação, o volume de energia que a criança precisa, ela tá diretamente ligada a todo o sistema daquela criança, de conforto, de necessidade energética, de energia, quanto que aquela criança precisa. Eu disse, gente, ele não vai almoçar batata, dito e feito. Ele não quis nem sentar na mesa. E eu fui lá, falei com ele, eu disse, olha só, eu entendo que tu comeu muito no café da manhã, por mais que tenha, né, ele parou de comer às 10 da manhã, tomou café da manhã com a avó, enfim, isso é muito positivo, né, com a avó, enfim. Mas eu entendi que tu não quer comer porque tu não deve estar com fome. Então, assim, ó, eu entendi isso. No outro dia, aí depois ele comeu normal, os outros dias, né? Os outras refeições. Depois, no outro dia, eu pensei assim, ó, bom, ele comeu uma banana, pasta de amendoim, chia, canela, era uma banana esmagada e outra meia banana em rodelas com canela.
E eu coloquei pra ele, isso eram 9 horas da manhã. E eu pensei assim, eu não vou deixar passar de 9h30, que o almoço vai sair umas 11h30, meio-dia. Ou seja, pelo menos 2 horas e meia de intervalo, né? E água, ele gosta de água no café da manhã. Aí eu pensei, não vou dar. Comeu aquela banana, fomos pro horário do almoço, não almoçou nada. Nada, zero, tá? E isso aconteceu durante 3 dias consecutivos. E eu mantenho a calma, dá aquela coisinha, né? Mesmo sabendo, dá aquela que, putz, daqui a pouco ele tem aula, 1 hora ele vai pra escolinha, né? Pra escola. Tem aula, o lanche é às 2 da tarde, então eu faço essa contagem na minha cabeça, na minha mente, de que, ok, ele não comeu, mas às 2 da tarde vai ter o lanche, tá? Ele vai comer bem. A gente recebe no aplicativo da escola se eles comeram, se recusou a alimentação. Aí eu fico de olho no aplicativo, tipo, não lanchou, não jantou, alguma coisa tá errada, eu vou avaliar. Mas não, aí ele repete o lanche, repete o jantar. Então, assim, ó, hoje foi um dia que eu repeti normalmente o café da manhã direitinho, com os intervalos entre o almoço, e ele comeu normal hoje. Então, ficou 3 dias não almoçando praticamente nada, e almoçou bem hoje pro padrão dele. Ele não é uma criança que come volumes, ele come pouquinho, mas come qualidades muito boa, e almoçou normalmente pro padrão dele. Então isso vocês têm que entender, é o padrão da criança. Vocês têm que conhecer o padrão alimentar do filho de vocês. Vocês não têm que comparar o quanto que o filho de vocês come com o que o filho da vizinha come, com o filho da prima, enfim. Não existe média, gente, não existe comparativo. Inclusive, existem altos e baixos durante a refeição. Por isso que vocês têm que avaliar durante a semana. Como é que tá? Se eu fosse avaliar o Alonso durante o dia, ele não comeu nada, socorro, não almoçou. Não, eu sei que daqui 2, 3 dias ele vai almoçar, no padrão dele, tá? Então, assim, ó, perrengue existe aí, existe aqui, tá? Existe sim. E isso é o que eu ensino pra vocês, né? É o meu conhecimento como nutricionista, meu conhecimento como mãe que passa os mesmos perrengues que vocês, só que a minha visão do lado de cá, né, já tá com uma experiência, né, vasta, assim, com mais de 6.000 bebês, crianças, famílias, o Alonso em casa, que é um professor diário pra mim, que eu costumo dizer, porque eu aprendo muito com ele, e tá diretamente ligado, como a Chay disse. Ele, nossa, que ele come muito em todas as refeições, mas acho que o almoço ganha. Normalmente tem uma preferência nas refeições, ganha no almoço, né? O Alonso aqui não ganha no almoço nunca, né? E isso é o padrão de cada criança. A Débora comentou que nos lanches ele come muito bem, mas come bem em todos os horários. Lanches, mas come bem em todos os horários, tá? A minha come melhor no jantar, disse a Tatá. Aqui também é melhor no jantar. A Tice prefere café da manhã e almoço. Olha como varia. Isso é interessante de vocês entenderem. Daiane, seletividade alimentar. Não é Daiane, é Dai, né? Dai Marques. Seletividade alimentar. Quanto tempo, mais ou menos, para uma criança seletiva extrema voltar a comer? Depende, Dai, se você tá fazendo terapia alimentar com a tua bebê. Que a seletividade extrema, ela é caracterizada, né, como uma dificuldade alimentar, e a partir da dificuldade alimentar, vocês vão fazer todas as manobras necessárias de terapia alimentar para aproximar essa criança a comer alimentos. Pode demorar um pouquinho mais, pode demorar para a criança ir ao encontro de um alimento, porque ela recusa, e não é frescura, não é bobagem, tá? Quando a criança tem essa questão da dificuldade alimentar ou da seletividade alimentar, não achem que deixar a criança comer, deixar a criança com fome para comer vai solucionar, porque não vai solucionar, só vai piorar. Não existe, vou deixar de castigo, ou se tu não comer tudo, não vou te levar pra pracinha, não vou deixar você fazer isso, não vai ter isso, não vai ter aquilo. Não funciona, tá? São todas as técnicas de vocês identificarem a criança que tá na frente de vocês, o que ela não quer. Ela não tá aceitando uma refeição. Será que essa criança não associou aquele momento da refeição com algo negativo em algum momento?
Isso está diretamente ligado à recusa dessa criança. Então, precisa identificar todos os pontos para vocês voltarem essa criança para uma criança que come de tudo, tá? Débora, segui todas as orientações e ele come super bem, não teve a crise dos 9 meses. Perfeito, Débora, é exatamente isso, Débora. Débora, acho que você falou de como antes passou essa... Tô voltando aqui, tô aqui no computador e no celular. Que você perguntou, Débora, de como inserir o sal na alimentação. Vocês vão inserir de forma gradual, pequena quantidade, mas não para mascarar o sabor do alimento, mas para agregar sabor, pitadinhas, né? Por exemplo, vou fazer um feijão. Vocês podem começar a adicionar uma pequena quantidade para realçar o sabor daquele alimento a partir dos 12 meses. Antes dos 12 meses, não tem necessidade mínima de inserir sal na alimentação, tá? Então, como a Débora disse, ela seguiu todas as orientações do curso, do MBS. No momento que a gente tem uma orientação, a gente sabe que aos 9 meses vai ter algo. E se não tiver? Ou, o que acontece na maioria das vezes? Existe os indicativos dos marcos, mas a mãe passa por aquilo ali sabendo como agir. Esse é o grande diferencial de uma criança que come de tudo. Como é que a mãe tá do lado de cá? Como é que tá o conhecimento dela para eu passar a tranquilidade e acertar a alimentação da criança? Né? Estou com uma consulta marcada para esse próximo mês, especialista materno-infantil, perfeito, pois ela realmente não come nada de comidinha. Isso aí, Dai, procura ajuda, porque é a forma que você vai conseguir sair desse processo, tá? E essa especialista nutri materno-infantil, tem que ver, tá, só uma dica, tá, que eu tô te dizendo, Dai, ela tem experiência com dificuldades alimentares. Porque quando a criança tem uma dificuldade alimentar, provavelmente precisa de TO e fono aliado junto na mesma equipe. Talvez psicóloga junto, tá? Eu te pergunto isso porque eu tenho experiência com as minhas colegas que trabalham com isso e normalmente precisa essa atuação em conjunto, tá? Ensinei ele a comer tão bem com o curso que agora até eu estou me alimentando melhor também. Ele que estava me ensinando agora. É lindo isso, Chay. Gente, isso é um grande ganho que vocês têm. Eu incentivo muito isso porque a alimentação da família, ela existe num contexto, sem criança. Quando entra a criança para começar a introdução alimentar, a gente completamente sente que precisa algumas mudanças. Por quê? Porque eu preciso que meu filho se alimente bem. Eles vão ser os adultos do futuro. Eu preciso com que essa criança, né, com uma alimentação adequada e saudável, eu consiga ajudar ele a ter uma saúde de ouro lá na frente. E a gente acaba modificando alguns hábitos familiares. Isso é incrível. Verifica isso daí, tá? Porque precisa desse entendimento de dificuldades alimentares, tá? Por exemplo, dentro do nicho, tá? Nutrição materno-infantil, eu não atendo gestantes, eu atendo nutrição infantil de bebês em introdução alimentar e crianças de 2 a 4, tá? 2 a 6, depende se eu já atendi a criança na introdução alimentar. Gente, mesmo assim, dentro do mundo da nutrição materna infantil, a nutrição infantil, ela é um nicho ainda mais rico quando o especialista faz todo aquele entendimento sobre aquele nicho específico. Tu tem um profissional com uma carga de conhecimento valioso na mão, tá? Ou seja, o que eu quero dizer? Quanto mais especialista aquele profissional for, mais ele vai conseguir te ajudar. O especialista, né, o profissional que quer abraçar todos os nichos, não abraça nenhum. Então isso tem que cuidar, tá? Porque dificuldade alimentar, terapia alimentar precisa de um conhecimento bem vasto, tá? Vai dar tudo certo daí. Se tu tiveres alguma dificuldade, eu posso te indicar algumas outras pessoas que são de confiança minha, né? Precisa ser bem alinhado com o conhecimento, senão só vai perder tempo. E a criança com dificuldade alimentar não pode perder tempo. Nem vocês, né? Tá bom, gente? Fechamos então 1 hora de perguntas e respostas. Adorei. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui no pontinho de interrogação. Respondi todas aqui. Tá bom, gente? Eu vou indo lá então. Prazer falar com vocês.
Olha só, a semana que vem eu queria fazer a receita ao vivo com vocês amanhã, sexta-feira. Eu tenho todos os ingredientes para fazer o cajuzinho do Alonso ao vivo. Queria fazer uma receita ao vivo com vocês. Me falem aí que horário que fica bom para vocês para fazer uma receita ao vivo aqui. Tava me programando para sexta-feira, para amanhã. Que horário que fica bom para vocês? Digam aqui. Oi, Pri. Fica bom às 15, às 16, de noite, às 21. Só de manhã que eu não posso. A Lê pode comer desde os 6 meses. (18), disse a Silvânia. À tarde, disse a Pri. Tô anotando aqui, tá? Digam aí pra mim. Não vai ser, eu não quero que seja uma live muito comprida, porque eu quero fazer a receita, eu vou deixar os ingredientes prontos. Para que vocês saibam fazer um docinho sem açúcar maravilhoso, que é um sucesso nas festas infantis, tá famoso esse docinho, gente. Deixa eu ver se eu mostro a foto dele pra vocês. Às 15. Deixa eu mostrar pra vocês o... Alguém conhece o livro de receitas? Quem aí já tem? Quem não tem, corre lá, né, gente? Olha aqui esse omelete, olha essa panqueca de rúcula. Olha, pode ser então, vou fazer às 15, tá? Às 15 horas da manhã. Deixa eu ver se eu tenho os ingredientes pro docinho de maçã. Pior que eu tenho. Eu inventei esse docinho de maçã, ele é muito bom. Tem esse. Tá, que é um docinho de maçã. E tem esse, eu queria fazer esse amanhã. Qual vocês preferem? O docinho de maçã ou o cajuzinho? Nenhum tem açúcar, tá? Óbvio, né? O cajuzinho, a Thaís, caju. De maçã. Ai, Jesus, tá dividido. Cajuzinho do Alonso. Cajuzinho, a Sol falou que lá é sucesso o cajuzinho. Caju, caju. Caju. Deixa eu até olhar se eu não tenho nada aqui na agenda às 15 horas amanhã. Então tá, meus amores, eu vou indo lá. Amanhã, então, às 15 horas, vamos fazer o cajuzinho do Alonso ao vivo. Certo? Combinado? Tá, amanhã live. Então amanhã vai ter sexta-feira, então. Normalmente a live é terça, quem é novo aqui. Normalmente faço terças e quintas, tá? Às 15 horas. Essa semana, terça-feira eu não consegui, né? Dei um tempinho ali que a gente tava em lançamento, fechamento de turma, e a gente tá milhão com a turma nova de setembro. E agora a gente vai fazer, então, eu pensei em fazer amanhã, então, tá? Uma live, fazer ao vivo uma receita com vocês.
Ai, manda, Lidiana, as fotos. Manda, adoro. Beijo em vocês então, tá bom? Beijos, até mais. Até amanhã, hein? Apareço amanhã na live.